Fala meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. Como eu sempre falo, se você não assina o canal, clica logo aqui porque tem 2 vídeos novos por semana pra te manter atualizado sobre tecnologia, beleza? Bom galera, hoje eu vou fazer uma tag aqui no canal, não sei se eu já fiz tag, eu acho que essa é a primeira vez aqui que a gente tá fazendo, e é a Gamer Tag, onde a galera tá respondendo aí um monte de perguntas sobre jogos, e eu resolvi fazer porque eu achei ela bem interessante. Então vamos começar aqui, a primeira pergunta é qual o seu jogo favorito de todos os tempos? Resident Evil, galera, sem dúvida foi um jogo que marcou demais a minha vida, assim. Na época que ele foi lançado não existia praticamente nenhum jogo no estilo dele, que era o tal do survival horror, tal, que você tem que sobreviver e tem uma parte de estratégia, né, no meio e tudo mais. E foi um jogo que eu sofri demais pra conseguir zerar, tomei susto pra dedéu, a munição era contada, você tinha os saves contados, fora a parte dos mistérios que era difícil você desvendar, principalmente quando manjava muito de inglês na época. Então foi um jogo assim que, nossa, marcou demais a minha vida, joguei com vários amigos juntos, não usei Detonado pra zerar ele. Detonado na época era aquelas revistas que tinham o passo a passo do jogo, eu zerei ele na raça. Então foi um jogo que realmente bateu assim no peito e marcou a minha vida. Segunda pergunta, qual o seu jogo favorito atualmente? Olha galera, eu não tenho jogado muito, pra falar a verdade, eu não tenho tido tempo por causa do trabalho, por causa do YouTube, mas eu tenho jogado muito Call of Duty Ghosts e o Forza Motorsport 5 que vieram junto com o Xbox One que eu comprei. Então quando dá tempo eu sempre gosto de jogar esses dois joguinhos aí, principalmente online, porque dá uma distraída legal. Para a terceira pergunta, qual o seu gênero de jogo favorito? Sempre foi tiro e corrida, sempre foram os gêneros que mais me atraíram assim, e eu acho que eu joguei tanto na época que eu era moleque que eu até dei uma enjoada hoje em dia, então normalmente eu procuro até outros tipos de jogos para jogar, apesar de estar jogando Forza e Call of Duty, então eu sempre acabo voltando para esses gêneros, mas eu tenho tentado variar um pouquinho porque já deu uma saturada de tanto que eu jogo esse tipo de jogo. Próxima pergunta, há quanto tempo você joga videogame? Olha, eu não lembro exatamente a idade que eu comecei a jogar, mas eu comecei a jogar quando tinha o Atari, então faz muito tempo, e eu tinha, acho que era na faixa, sei lá, de 4 anos, alguma coisa assim, eu nem lembro direito, mas eu comecei a jogar muito novo. Qual foi o primeiro jogo que você jogou? Foi o Enduro, que era do Atari, que era aquele jogo daquele carrinho, não sei se talvez você não conheça, mas era um carrinho que ficava na tela, e aí as coisas vinham vindo e você tinha que ir desviando das coisas, então tinha neblina, tinha hora que tinha neblina, aí você não via os carrinhos vindo, você tinha que desviar de outros carros, aquele jogo era uma loucura, e conforme você ia indo, ele ia aumentando a velocidade, então você tinha que desviar cada vez mais rápido, até que ficava impossível você ganhar, e eu nunca consegui gerar aquele jogo. Até porque eu acho que ele não tinha fim, né? Era até você realmente morrer mesmo. Próxima pergunta, qual o jogo que você dedicou mais horas? Eu acho que foi o GTA, se eu não me engano, o GTA 3, que na época que ele foi lançado, não foi o primeiro GTA, tipo, em mundo 3D, assim, e não tinha nenhum parecido na época, e por ser mundo aberto, eu pirei no jogo, eu queria fazer tudo, eu ficava destruindo o cenário, correndo pra cima e pra baixo, enfim, fazia tudo menos jogar a história do jogo. Então, considerando todo o tempo que eu tive pra gerar o jogo, fora ficar rodando pela cidade, eu acho que foi o jogo que eu mais gastei tempo em todos que eu já joguei. Qual sua sessão de jogos mais longa? Olha, eu não faço ideia, eu acho que foi na época que eu tinha o Mega Drive Genesis, que era um Mega Drive japonês, e eu lembro que eu jogava o dia inteiro, mas eu já cheguei, acho que jogar tipo umas 14 horas seguidas, assim, não um jogo só, mas jogos variados. Eu ia trocando os cartuchinhos e ia arregaçando, e minha mãe brigava comigo porque ela me chamava pra almoçar, eu não ia almoçar, daí ela vinha e desligava o videogame porque eu não parava de jogar. Eu era realmente viciado na época, eu acho que foi coisa de 14 horas. Qual o seu herói favorito? Sem dúvida é o Sonic. O Sonic pra mim, na época que eu era um moleque, ele era um ícone dos videogames aí da SEGA, e eu sempre joguei, sempre gostei dos jogos também, e sempre achei um personagem muito legal, então sem dúvida o Sonic eu acho que é o favorito de todos, até antes do Super Mario. Eu sempre gostei de Super Mario, mas Sonic pra mim sempre foi mais legal. Qual o seu vilão favorito? O Bison do Street Fighter. Eu tinha raiva do Bison, porque maldito boneco difícil pra matar, cara. Eu lembro que sempre chegava no final, principalmente quando eu jogava em fliperama, aí chegava lá no Bison, não conseguia matar o cara, então ele era um vilão que, assim, me deixava com raiva, me marcou muito a minha infância. Quais sistemas e consoles você possui hoje em dia? Hoje em dia eu só tenho Xbox One, eu tava com o PS Vita antigamente e vendi ele há pouco tempo, então só Xbox One mesmo, com o pouco tempo que eu tenho pra jogar, né? Você prefere jogar com um personagem masculino ou feminino? Eu prefiro jogar com um personagem masculino porque eu sou homem, né? Mas não tenho nada contra jogar com personagem feminino também. Já joguei vários jogos em que os personagens eram femininos e não me importa muito, me importa mais, na verdade, a diversão que o jogo traz. Você segue guias ou joga tudo sozinho? Eu sempre joguei sozinho, nunca gostei de usar guias porque eu acho que estraga os jogos. Até o Resident Evil que eu falei pra vocês que eu sofri pra dedéu, mas eu consegui zerar aquele jogo sem revista, que na época era muito difícil. Então eu sempre preferi descobrir o jogo sozinho, sem precisar ficar olhando dica, porque eu acho que acaba com a graça do jogo. Você já foi em alguma convenção de games?
Não, nunca fui, quero ir, se eu tiver tempo, a próxima que vai ter em São Paulo, nem sei qual que vai ser, mas eu quero ver se eu vou. Tô até conversando com uma galera aqui que é do YouTube pra ver se a gente consegue todo mundo ir junto. Qual jogo você está mais empolgado que vai ser lançado? Na verdade, acabou de ser lançado, que é o The Witcher. Eu tava muito curioso pra saber como é que o jogo ia ser. Tô pensando em comprar ele. Parece ser um jogo de mundo aberto bem legal, tem umas partes de RPG, né, mas tem parte de ação com aventura também. Então o jogo me pareceu bem interessante, além dos gráficos, e uma história muito legal também. Então acho que o The Witcher é o jogo que eu estava esperando nesses últimos tempos. Qual a sua pior memória de um jogo? Olha, é um jogo que era chamado The City of Lost Children, do PlayStation 1. Não é um jogo muito conhecido, é baseado num filme de umas crianças que eram raptadas por uma ilha, e uma história meio esquisita lá, eu nem lembro direito. Só que o maldito do jogo era muito difícil. Eu não conseguia passar de uma parte do jogo. Era esses jogos de adventure que você tem vários mistérios aí pra descobrir. E eu chegava numa parte do jogo, eu travava. Então foi um jogo que eu comprei, mal joguei, até procurei coisas, se tinha algum detonado, alguma coisa, que era uma coisa que eu não costumava fazer, só que eu não consegui. Então foi um jogo que me deixou puto da vida e até hoje eu não sei como passar daquela parte. Qual a sua melhor memória de um jogo? Olha, Streets of Rage do Mega Drive. Putz grila, esse jogo era muito da hora, galera. Era um joguinho tipo Final Fight, assim, que você vai andando na rua e dando porrada na galera. Dava pra jogar de 2 e o meu amigo, meu vizinho, ele tinha esse jogo e a gente jogava junto toda vez. A gente toda vez zerava o jogo. Acho que zeramos mais de, sei lá, 30 vezes aquele jogo. E era um jogo que marcou muito a minha infância. Era muito divertido. Até hoje, quando eu vejo o jogo, me dá uma nostalgia imensa, assim. Eu acho muito legal. E foi um jogo que realmente me marcou com uma coisa muito boa. Eu acredito que seja um dos jogos que mais me trouxe diversão, era Streets of Rage. Tanto o 1, o 2 e o 3, né? Que foram 3 que foram lançados na época. Com qual personagem você mais se identifica? Eu acho que é o Chris Redfield, do Resident Evil. Eu sempre achei ele um personagem muito interessante, muito legal, apesar de ser um soldado, né, normal, assim, de uma história padrão. Ele era um cara que lutava contra todas as adversidades e tudo mais, e ele teve uma continuação muito grande nos outros jogos. Então é um personagem que eu sempre admirei e sempre achei muito legal. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse foi o Gamer Tag. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí, se vocês puderem, também algumas das respostas aqui dessas tags que eu fiz, pra gente saber da galera aí pelo menos qual que é o jogo favorito, qual que é o personagem favorito. E espero que vocês tenham gostado aí dessa tag. Eu vou trazer outras pra vocês. Como eu já falei, se você não assina o canal, não esquece de clicar, porque são mais de 100 vídeos, tem bastante coisa legal pra te manter atualizado sobre tecnologia. Beleza? Então muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu, galera!